Bom dia, que Deus abençoe a todos vocês que vão assistir esse vídeo, né? E quem achar que deve, eu gostaria de pedir que curtisse o vídeo, né? E se você gosta, é claro, não curte sem assistir, não. Se você assistiu, curte. Se achou que valeu, curte. Se achou que não valeu, não curte. Mas se achou que valeu, curte. Se você não é inscrito no canal ainda, que se inscreva. Eu quero dizer também que essa camisa vermelha aqui não tem nada a ver com partido político, não, tá? Eu ganhei, achei bonito e estou usando. E depois você vai querer perguntar aí se eu já aprendi a fazer determinada letra aí. Não, não tem nada a ver com isso, tá bom? Nem de política eu gosto, embora eu sei que é o dever do cristão, né, colaborar para o bem do país, mas como eu já estou com 75 anos, nem votar eu fui, né, eu já usei do direito que eu tenho de meu voto é voluntário e eu nem votar eu votei. Então vermelho aqui não tem nada a ver com ideologia política não, tá bom? Mas eu quero falar um pouquinho hoje sobre por que as promessas não cumprem em sua vida. Você que está fazendo campanha, vai à igreja, assiste o culto, né? Com devoção, com temor de Deus, procurando ter uma vida digna, né? Não é porque você é um mau cristão que as promessas não cumprem na sua vida. É porque muitas das vezes, e na maioria das vezes, o que você escuta não é para você. Não é para você, não é para mim, não é para a igreja, né? A gente vê muito os, os pastores, né, pregadores, usar aquele versículo que fala, credes em Deus e estarás seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, pega isso como base, mas na realidade esse versículo foi colocado, entendeu? E eu vou até ler aqui, está em 2 Crônica 20, versículo 20, que diz o seguinte: de manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao sair, Josafá se pôs em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperarei. Bem, esses profetas do Antigo Testamento, né, tinha também os falsos profetas lá, mas eram profetas realmente, eram homens de Deus. Nesse caso aqui, né, foi o Espírito do Senhor, no versículo 14 desse mesmo capítulo 20 de segunda Crônica, né, capítulo 20, diz o seguinte: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Veio sobre ele o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele profetizou a vitória. Então Josafá falou: olha, crede nos seus profetas, né? Crede no Senhor, primeiramente, estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Ali, o que era para prosperar ali? É a batalha, é a guerra, é a vitória deles ali. Então, aí é o seguinte, a gente vê, né, vamos ver aqui um outro texto aqui, em 2 Reis, capítulo 4, deixa eu ver o versículo que está aqui, entendeu?
Eliseu, ele estava com, dando uma palavra, uma profecia sobre o nascimento de um filho, né, no ventre de uma mulher estéril. E Eliseu disse, entendeu? Então disse o profeta, ele perguntando à mulher, ao moço dele, a Geazi, o que tinha que fazer por essa mulher que tinha hospedado ele em casa. Então disse o profeta, quer de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, e seu marido é idoso. Pelo que ele disse, chama. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Eliseu disse, por volta desta época, no ano vindouro, abraçarás um filho. Ela respondeu, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas versículo 17 diz, a mulher concebeu e deu à luz um filho no ano seguinte, no tempo em que Eliseu lhe dissera. Era profeta de Deus. Ele não jogou no meio da multidão, alguém que não tem possibilidade de ganhar um filho, vai engravidar. Não, ele falou com a mulher, ó, no ano que vem, nessa mesma época, você vai estar abraçando um filho. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Então, o que acontece? Crede no Senhor, estás seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Profetas de Deus têm se levantado, sim, mas têm se levantado muitos profetas que não são profetas de Deus. E o problema pior é que, às vezes, eles nem têm intenção de te enganar, não. Eles te enganam sem querer, eles também estão enganados. Você quer ver uma coisa? Vamos ver um capítulo que é muito pregado. Vamos ver aqui. A gente tem visto eu pelo menos já ouvi pregar esse capítulo várias vezes. E eu vou ler o capítulo todo, ele é pequeno, eu vou ler todo. Olha aqui, Isaías 35, eu vou ler todinho, são 10 versículos só. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará a glória do Líbano. Se lhe deu a excelência do Carmelo e Sarom, eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Os que não temais, eis que vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque água arrebentará no deserto e ribeiros nos ermos. A terra seca se tornará em tanques e a terra sedenta em manancial de água. Nas habitações em que jaziam os chacais, haverá relva com canas e juncos. Haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas apenas os remidos. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão.
Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e irão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a cabeça deles. Alcançarão felicidade e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Olha, a gente vê pregar isso e trazendo para a igreja, falando, não, sua vida vai melhorar, você vai ser assim, vai brotar água no ermo, essa situação que você está passando vai acabar, a situação que você está passando agora, que você está sofrendo agora, vai acabar, esse filho que está desviado, ele vai voltar, vai ter um caminho para você passar. Olha, e aí você fica na igreja ouvindo isso, e isso não acontece na sua vida. Não é porque você está em pecado, não é porque você está vivendo, você está até, é claro que tem muitos que estão no pecado e aí fica difícil para Deus agir na vida deles. Mas na realidade, grande parte das pessoas que estão na igreja estão ali de boa fé, estão ali buscando a Deus, estão ali querendo uma vida com Deus. Só que são enganados com essas pregações. Porque isso não é para a igreja. Não é para a igreja. Os profetas, nenhum profeta, aqui ó, nenhum profeta do Antigo Testamento profetizou para a igreja. Nenhum. Os profetas profetizaram para Israel, né, para o povo de Deus, para as nações, né? Tem profecia que é para os últimos tempos, né? Tem, sim. Mas não tem profecia para a igreja. Foi tudo para Israel e para as nações, enquanto estava acontecendo o Antigo Testamento. Quando chegou o período da igreja, as profecias passaram, tem profecia para os judeus novamente no milênio. Isso aqui é para o milênio, é para o reinado de Jesus no milênio. Não vai acontecer na igreja, não vai acontecer na sua vida isso. Não vai acontecer de estar isso na sua vida. Você vai esperar, aí lá uma vez ou outra, acontece algum por acaso, né? Na igreja, alguém consegue, porque a bondade de Deus ela é infinita, Deus continua cuidando de nós, Deus continua nos abençoando. As promessas que não são, essas promessas aqui principalmente não são para a igreja, mas Deus continua cuidando dos seus filhos. Aí acontece uma coisa, entendeu? Na vida da pessoa, uma coisa boa, e a pessoa pensa que foi por causa dessa profecia. Não é essa profecia é para o milênio. Mas aí, inclusive, nós temos um tipo de pecado que é cultivado na igreja. É um pecado cultivado na igreja, que é o pecado da lisonja. A lisonja é um pecado cultivado na igreja. Nós temos que honrar nossos líderes, principalmente se ele é um líder que merece honra. Ele tem que ser honrado por nós. Mas há muita lisonja na igreja e nós precisamos de estar atento a isso. A lisonja, ela é pecado. Dependendo de como ela é aplicada, ela é pecado. Você quer puxar, vamos falar assim, né? Vamos deixar para lá a palavra, né? Mas você quer bajular o pastor para você conseguir subir no ministério, você conseguir, aí você é aquele tanto de bajuladores, né? E infelizmente tem pastores, né? Líderes, dirigentes de igreja, que eles se cercam de bajuladores.
Você está falando isso? Eu não estou falando de igreja tal, não. Eu estou falando das igrejas de forma geral. Tem muitos pastores que se cercam de bajulador. Não é a pessoa que tem chamado que é muitas vezes colocado na frente do ministério, mas é aquela pessoa que sabe bajular. A lisonja. A lisonja é um pecado cultivado na igreja. E por causa disso, às vezes a pessoa consegue, né, receber de Deus uma graça, não foi nada a ver, nada por causa daquela palavra, mas ele é incentivado a ir lá na frente, a falar, e aí ele coloca, quase que põe o pastor acima de Deus. Aquilo não veio pela palavra do pastor, daquela profecia, que a profecia não era, entendeu? A verdade é essa, se você quer continuar crendo do jeito que você crê, pode continuar crendo. Mas as profecias do Antigo Testamento não são para a igreja, tá? Não são, eu estou falando para você que não é, e são coisas literais. Eu tenho aqui, eu estou com essa Bíblia na mão, eu sou a Bíblia, que eu já está até, já comecei a estragar, eu tá vendo esse cinza aqui, é um remendo que eu fiz com uma fita adesiva, porque eu uso ela muito, já está, ela é bem nova, mas já está estragando. Então, eu vou ler para vocês aqui alguma coisa para mostrar que é literal essa palavra. Não é para nós. Então, 12 provas que é literal, não tem nada com espiritual, espiritualizar. A pessoa fica lendo a Bíblia, espiritualizando tudo. E aí saem os erros tudo. E aí vem as promessas falsas. E quem profetiza e não cumpre, como é que a gente pode chamar ele? O que faz uma profecia, a profecia não acontece. Como é que você pode chamar ele? Qual o nome? Vou deixar para você pensar. Aquele que profetiza e a profecia não cumpre. Vou deixar para você falar. Como é que é o nome dele? O que ele é? Entendeu? E não é porque ele quer profetizar, porque ele não estudou. Ele não procurou perceber que ali não é. Então eu vou mostrar aqui, para ficar bem rápido, e vou procurar ler bem rápido também, 12 provas de que essa predição de Isaías 35 são literais. Os nomes dos lugares, Líbano, Carmelo, Saron, Sião, provaram que são literais, né? A palavra como lugares solitários, ermos, terras secas e terras sedentas, referindo-se às terras, provam um sentido literal. Não é espiritual, não é para você trazer que aquilo ali é seu filho que vai converter, que a sua luta vai passar, que a sua situação financeira vai melhorar. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Os lugares solitários e os ermos da terra, tornando-se férteis com vida vegetal, é mais uma prova. É literal isso. Não é só a vida que vai melhorar por causa disso. Isso é profecia para o milênio, vai acontecer no milênio. A glória, que é a glória aqui? Está falando de que da glória? Dos grandes cedros do Líbano, que era a glória a excelência do Carmelo, né? E a fertilidade de Saron, só poderão ser entendidos em um sentido literal. Ordenanças para que se fortaleçam as mãos fracas, os joelhos trementes e os turbados de coração só poderiam ser entendidos quando relacionado a pessoas literais. Não, é tudo literal aqui, entendeu? É literal. Tem vários versículos aqui que são referências para poder provar, mas se eu for falar, vou perder muito tempo. A cura de todos os enfermos e doentes, conforme mencionado nos versículos 106, 5 e 6, só poderia ser literal. Águas brotando nos desertos também só podem ser literais. A estrada, né, do versículo 8 a 10, só pode ser literal, conforme está provado em Isaías 11, 16 e 19, 23. O tráfego nessa estrada prova um sentido literal.
né? Bem como a restrição para leões, animais ferozes e homens imundos. Você está falando, aí você fica assim, não, vai acontecer isso na sua vida, vai melhorar, a sua luta vai passar, isso vai acontecer na sua vida, a sua terra seca vai brotar, vai sair manancial de água, vai ficar esperando lá toda a vida. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer, porque isso não é para a gente, isso aqui é para o milênio. O fato de que essa será uma estrada para que os judeus voltem a Sião indica um sentido literal. O tempo do cumprimento será no milênio, pois nenhuma dessas coisas está sendo realizada hoje, né? Em um certo sentido espiritual de vida. E também indica um sentido literal. Não está acontecendo nessa vida de ninguém. Por que você está falando que vai acontecer na vida do seu povo, na vida das suas ovelhas? Está enganando. Está enganando. Entendeu? Então, é uma violação ao verdadeiro e simples sentido das Escrituras fazer que essas afirmações simples e literais tenham um sentido espiritual, simbólico ou metafísico. Não tem nada disso. Isso nunca aconteceu, não vai acontecer. Essa mudança que nós vemos aqui no Isaías 35 vai acontecer no milênio. Os judeus vão passar por esse caminho. Não é caminho que vai abrir na sua vida, não. Tá? Você continua, né? Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos, já vou encerrar porque está ficando grande o vídeo já. Nós estamos precisando de entender uma coisa. Jesus mandou pregar o Evangelho. O Evangelho é a boa nova da salvação. Jesus mandou pregar as boas novas da salvação. Arrependei-vos, credes em Jesus Cristo, crede no sacrifício de Jesus. Você que não é crente ainda, receba Jesus como o Senhor da sua vida, porque você está correndo risco de morrer para o inferno. Você que está esperando essas promessas cumprir na sua vida, você está enganado. Essas promessas não é para a igreja. Essas promessas é para o povo judeu. E a igreja, nessa época, acontecer isso, Isaías 35, quando for cumprida essa promessa, a igreja já foi arrebatada. Vamos estudar, vamos deixar de ser só ouvinte, vamos pegar a Bíblia, vamos estudar. Pega uma Bíblia boa. Eu indico essa Bíblia dele, que é a melhor Bíblia que existe. Os pastores, de forma, não vou falar geral, tem muitos pastores usando essa Bíblia, mas tem muitos pastores que não quer saber, não quer ver uma Bíblia dessa na mão do membro da igreja dele, porque descobre as falcatruas. Entendeu? Descobre as palavras erradas, né? Descobre o engano. Então, vamos estudar um pouco, vamos seguir, né, o Evangelho, vamos pregar o Evangelho. Cada vez que você vai ouvir uma pregação, você vê lá pregando Gênesis, pregando coisa lá de trás. Não, só vai para o Antigo Testamento. Nós estamos caminhando para frente e olhando para trás. Jesus é o único Salvador. Arrependei-vos e crede em Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede na salvação em Cristo Jesus. Mude de vida. Você que continua levando uma vida torta, às vezes está na igreja, mas levando a vida torta, conserta-se. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento, é tempo de buscar a Deus de verdade, é tempo de ter comunhão com Ele através de Jesus Cristo. E o passado, que nós pegamos o Antigo Testamento, a vida dos profetas, para servir de exemplo para nós. Aquelas pessoas do Antigo Testamento que serviu de exemplo para nós, vamos usar isso como exemplo, mas vamos pregar o verdadeiro Evangelho. Jesus não mandou pregar o Antigo Testamento, os apóstolos não tinham o Novo Testamento, eles só tinham o Velho, mas eles pregaram a Jesus. Eles falavam de Jesus. Eles não ficaram voltando atrás e falando lá de trás, não. Eles falavam de Jesus. A missão deles era anunciar Cristo como Salvador, Jesus como Salvador, pregar o arrependimento. É isso que era o objetivo dos apóstolos.
e dos seus sucessores também, né? E nós temos que fazer a mesma coisa. Vamos olhar para frente, vamos pregar o Evangelho, vamos viver o Evangelho, vamos levar o Evangelho às pessoas, porque a enganação está de forma quase geral. Que Deus abençoe vocês, e até a próxima. Eu sempre faço um vídeo sem saber se eu vou ter outro próximo, porque ninguém sabe. Mas se eu tiver uma outra oportunidade, então eu digo até a próxima. Fique com Deus, Deus abençoe a todos vocês.